pequeno resumo básico das minhas últimas leituras. Hello pessoal, meu nome é Liliviana e hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas últimas leituras que eu andei finalizando, que eu finalizei e que, claro, eu acabei não compartilhando com vocês, mas eu vim fazer um mini resuminho de todas as minhas leituras, então bora lá. E vamos começar pelo primeiro livro que eu li, que foi justamente bem antes de estrear, né, a série, né, a adaptação, que foi O Acordo da Ellie Kennedy, quando saiu, né, a data ali de lançamento da série. Eu queria muito assistir a série, então eu, claro, resolvi ler o livrinho antes, né, para eu ter aquele meu olhar de julgamento de leitora com a adaptação. Apesar de que eu amei demais a adaptação, gostei bastante do que eles fizeram, de algumas mudanças ali que eles fizeram. Teve algumas mudanças que eu super entendi o motivo e a razão disso. Mas, enfim, vamos falar sobre o livro em específico. Aqui no Acordo a gente conhece o Graham e a Hannah. O Graham, ele é basicamente ali um atleta, né, jogador de rock, super famoso, ainda mais por conta do seu sobrenome, porque o seu pai é um jogador de rock bastante famoso ali. E ele simplesmente está passando por um probleminha ali numa matéria que ele precisa muito passar nessa matéria, porque se ele não conseguir, ele não joga os próximos torneios. E é claro, a Hannah, que é super, hiper, mega inteligente, conseguiu a nota máxima ali do grupo, né, da sala, e ele simplesmente olha e fala, eu acho que eu vou convencer ela ali, né, para ver se ela me ajuda a dar algumas aulas ali particulares, para eu poder conseguir tirar uma boa nota, né, nessa matéria. O que acontece, como o Graham é super popular ali, e a Hannah, apesar de não ser popular, mas ela simplesmente é aquela aluna super dedicada, ela quer ser cantora, quer, né, conquistar esse seu sonho, até porque ela passou por uma situação ali no seu passado, uma situação muito pesada e que ela hoje faz terapia por conta disso, mas ela super vive bem, ela aceita, né, essa situação, ela sabe que a culpa não é dela, o que ela fez foi super certo, né, de denunciar, de correr atrás de seus direitos, apesar de todo mundo for contra ela, enfim. E ela simplesmente, né, ele como não conhece ela, mas tenta ali convencê-la a ajudar ele nessa matéria. E meio que ele percebe que a Han não tá nem aí pra ele, não quer saber de que, você é garoto popular, beleza, não tô nem aí, se vira você com suas notas. E ele de tudo ali, faz de tudo, até que no final das contas, os dois acabam que entrando em um acordo ali de namoro de mentirinha, porque a Hannah quer conquistar um garoto ali que ela está super afim, só que ela não consegue chegar nele, então ele, pra isso, ele ajuda ela nesse quesito de você finge que tá saindo comigo, todo mundo vai ficar uau, ela tá saindo com o Graham, né, o Garrett Graham, não sei pronunciar, gente, e assim todo mundo vai querer se interessar por você, então, mas em troca você me ajuda ali a estudar para essa matéria. Enfim, é uma história super fofa, clichê, é aquela farofinha deliciosinha de ler. Eu super amei o livro, super ansiosa para ler o segundo livro, até porque é uma série de 4 ou 5 livros, mas cada livro ele foca ali, né, em casais diferentes. E o bom é que no primeiro livro a gente já conhece os outros protagonistas dos outros livros. Então, basicamente, cada livro vai focar ali nos meninos, que são os amigos de Graham, que é o Logan, o Jim e o Turkey. Então, assim, se eu não me engano, o segundo livro é o Erro, eu ainda não li, mas eu acho que no Erro vai focar no Jim, ou é no Logan, uma coisa assim. E, assim, estou muito curiosa para ler, né, as outras, né, o desenrolado, o romance dos outros amigos de Graham. E o bom, né, desse livro, no momento que acontece aqui a história de Hannah e Graham, tá acontecendo ao mesmo tempo ali histórias paralelas, que é de Logan e Grace, de Tuck e Sabrina, de Jim e Allie, enfim. E uma coisa, né, que mudaram ali na adaptação, que no segunda temporada vai focar no Jim e na Allie, ou seja, eles pularam o segundo livro e foram pro terceiro livro. Mas enfim, acredito que não vão mudar a história, apesar de mudar só a ordem, mas acho que vai permanecer a mesma história dos protagonistas ali, dos casais. Enfim, sei que o Erro amei demais e assim, leiam, porque é uma história
maravilhosíssima de ler, é uma farofinha super gostosa, então eu amei muito. E já uma outra leitura que foi finalizada, tentei gravar, gravei nesse caso o vlog desse livro, porém eu acabei perdendo boas partes desse vlog, então eu acabei que reaproveitando só apenas o último vídeo do vlog, a última parte, que é basicamente transformei ali numa resenha do livro, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Tem resenha aqui no canal desse livrinho, então assim, se vocês ficarem bastante curiosos para saber mais da história, vão lá, vou deixar aqui no card. É só vocês ir lá e assistirem, que lá vai ter um pouco sobre a história aqui da Nora, né, sobre o seu desenvolvimento, de como é a história desse livro. Foi uma leitura, como eu já disse, foi uma leitura super legal. Foi assim um meio termo para mim, não foi uma leitura que eu amei, mas também não foi uma leitura que eu odiei. Tem ali alguns pontos que eu gostei, teve outros que não. Foi uma leitura arrastada, mas acredito que tenha sido por conta de que eu estava trabalhando e estava ali no último semestre da faculdade, o último ano. Então, assim, muita coisa acabou englobando ali na minha cabeça e acho que acabou transformando essa leitura bem arrastada. Mas, enfim, foi uma leitura, assim, gostei, mas ao mesmo tempo, né, razoável. Vamos dizer assim que foi uma leitura bastante razoável. Não me decepcionou, mas, enfim, é sobre isso, né? Tem um vídeo resenha desse livro, para caso vocês quiserem saber mais, né, da história e do que eu achei de fato, né, do livro, que vai estar super completinho. Mas foi uma leitura que eu li junto com uma amiga, que ela estava precisando ali de voltar a ler os livros, então acabamos que lemos junta esse aqui. Então temos ali opiniões, eu tenho a minha, ela tem a dela, ela gostou bastante, até porque o tema do livro aqui é sobre saúde mental, então se encaixou bastante na profissão dela, mas foi super de boa para ela e para mim foi bem razoável, né? Tem uns pontos ali que, né, que faltou. Mas, enfim, é sobre isso. E já outra leitura que também foi finalizada aí recentemente, que foi Matéria Escura. Super, super amei esse livro. Acredito que muita gente já deve estar de saco cheio de eu tanto falar desse livro aqui, mas eu não vou prolongar muito, até porque Matéria Escura, acho que já falei um pouco da história dele, né? De o que desenvolve aqui. Tem vídeo resenha também desse livro aqui no canal. Então vamos lá, né, assistir, dar um apoiozinho, deixando um like pra mim, né, nesse videozinho. E para quem gosta de ficção científica, com certeza vai gostar bastante desse livro, porque ele fala muito, né, sobre viagem no tempo, mundos paralelos, multiverso. Então, assim, foi uma leitura que eu amei demais. O primeiro passo ali para ficção científica para mim, então super ansiosa para ler muitos outros livros nesse gênero, e eu já tenho alguns ali, né, na minha visão, para dar o meu pontapé aí, né, nesse gênero. Então, Matéria Escura foi uma outra leitura que eu li e terminei recentemente, e foi uma leitura que eu gostei bastante e, claro, favoritado, porque eu super adorei esse livro. E a última leitura que foi finalizada aí recentemente, aí no início desse mês de julho, que foi A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes. É uma leitura super divertida, cômica e muito aconchegante. Basicamente, aqui nesse livro, vamos conhecer a Mika Moon, que ela é uma bruxinha, onde ela meio que foge ali, né, do padrões de bruxas, que ela não segue as regras onde a Primrose, né, fazem ali para as bruxas, para elas não se mostrarem que era uma bruxa ali para o universo, para a sociedade. Mas ela literalmente, ao contrário dela, ela praticamente faz vídeo pro YouTube onde ela dá dica ali de feitiço, de coisa de bruxa, porém todo mundo não acredita, né? Porém, todavia, entretanto, acaba que acontecendo aqui é que ela acaba recebendo no e-mail uma urgência, um trabalho muito urgente ali para ela, e ela só pode, né, saber mais sobre esse trabalho quando chegar no local. Que basicamente o nome do local é Um Lugar Nenhum, que é um nome muito maravilhoso. E quando ela chega ali, ela acaba descobrindo porque de fato ela foi chamada. Todo mundo dentro daquela casa, né, de lugar nenhum, sabe que ela é uma bruxinha, mas ela tenta ali desvencilhar ali para que ninguém descubra que de fato ela é uma bruxa, até que, querendo ou não, né, não tem como saber, né, e não tem como ela fugir. Ela acaba aqui descobrindo que dentro daquela casa tem 3 bruxinhas vivendo juntas, que são irmãs. E é claro que tinha uma bruxa, que é Lilia. Ela simplesmente vai naquela casa,
cuida daquelas bruxinhas e simplesmente vai pro mundo ali como arqueóloga. E ela simplesmente precisa muito, a pessoa daquela casa, né, o James, o Ian, e tem um outro personagem que eu esqueci o nome, que vive dentro daquela casa, cuidam daquelas bruxinhas e são responsáveis por elas, né, pelas crianças, pedem para que Mika ensine as meninas a controlarem seus poderes, porque no final ali do bem perto do Natal, vai vir o advogado de Lilian para ver se não tem nada errado dentro daquela casa, né? Porque se ele descobrir que alguma coisa está errada, ele vai acabar dando ordem ali no testamento da Lilian para poder, né, enviar as meninas para sua irmã, que é uma irmã ali que ninguém sabe quem é, que se chama Peony. Enfim, ela acaba ali estando naquela casa, ajudando as bruxinhas, né, a controlar os seus poderes, ensinando a ela os seus poderes, até que ela acaba ali se apegando a todo mundo dentro daquela casa, das crianças. E é claro, tem um determinado tempo ali, de um determinado mês, que todas as bruxas se encontram ali, né, para tomar chá, para compartilhar, né, feitiços, enfim. Né, essa parte ali que é o que Mika faz. Mas enfim, é uma história super envolvente, eu adorei bastante. É uma leitura muito aconchegante, super divertida. Não é aquela leitura muito elaborada, porque a gente já sabe o que de fato vai acontecer, que as coisas vão se resolver super facilmente. O plot não é tão difícil de se adivinhar, porque você descobre. Mas eu, como sou muito ruim em quesito de adivinhar o plot aqui, né? Tem um plot nesse livro que eu realmente não passou pela minha cabeça, eu fiquei bastante chocada quando eu descobri, mas eu super adorei, foi uma leitura divertida, cômica, e eu super indico, né? Porque esse é aquele livro que se encaixa muito nos livros de leituras cozies, que são leituras muito aconchegantes, que não são muito elaboradas, que vão deixar o seu coração quentinho ali no final da leitura. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esses são aí, né, as minhas últimas leituras que eu andei finalizando, que eu estou praticamente atualizando aí minhas páginas, né, de livro no Maratona, no Scooby, que faz um tempo que eu não mexo. Então, estou atualizando aí as minhas leituras por lá. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Um beijinho e até o próximo vídeo.